Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IMCP Cast, o podcast do IMCP, Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica. E hoje nós vamos apresentar 3 dos nossos cirurgiões, saber um pouco mais das suas histórias, das suas técnicas e também histórias interessantes que acontecem na nossa rotina do dia a dia. Hoje está aqui o Dr. Ricardo Martins, Dr. Kleber Vieira e a doutora Marcela Salles comigo. Bom, gente, para começar, eu queria perguntar, primeiramente, como que vocês escolheram a cirurgia plástica? Né? O que levou à escolha dessa especialidade? Bom, a minha história, ela pode até, às vezes quando eu conto parece até mentira, mas eu decidi por cirurgia plástica antes, na verdade, de medicina. Eu quis ser médico já para fazer cirurgia plástica. Quando eu tinha 8 anos de idade, minha mãe fez uma cirurgia plástica, ela fez uma mamoplastia redutora. E eu, quando eu vi aquilo, vi aquela transformação que foi feita na minha mãe, eu achei aquilo incrível. E com 8 anos de idade, eu decidi, poxa, é isso que eu quero fazer. E eu nunca pensei em outra coisa. Para mim sempre foi medicina, cirurgia plástica. Desde a infância. Depois que a mãe operou, adolescência, tirou a mama, falou, quero tirar a mama das pessoas. É isso que eu quero fazer. E quando eu entrei na faculdade, eu sempre falava... Eu quero operar mama, por isso você é bom em mama, né, Ricardo? Eu adoro operar mama, é a minha cirurgia predileta. E você, doutor Ricardo, ou doutor Kleber? Bom, já o meu interesse pela cirurgia plástica veio durante a minha graduação, durante a faculdade mesmo. Eu me formei no Rio de Janeiro, fiz Santa Casa do Rio de Janeiro, e lá tinha a enfermaria, uma enfermaria muito conceituada, que era o Dr. Ivo Pitangui, e na época eu vi a grandiosidade que era. Então, a partir dali, surgiu a sementinha do interesse pela cirurgia plástica. Vi a importância que era a cirurgia plástica, mudar a vida das pessoas. Tratar não só pessoas doentes, mas tratar pessoas saudáveis, mudando, melhorando a autoestima. Então, foi a partir daí que vi a sementinha para a cirurgia plástica. Pô, então você teve ali a grande experiência do ícone da cirurgia plástica, né? O saudoso Ivo Pitangui. Maravilhoso. Então, foi a partir daí. Bem bacana. Ele sempre teve um cunho educacional, né, de ensino, né? A enfermaria dele era a 38ª na Santa Casa lá, então muito conceituada. E essa enfermaria, o interesse dele pelo Instituto Ivo Pitangui veio de quando ele veio da Europa. Numa das viagens que ele fez, ele falou, quero instituir o ensino também aqui no Brasil. E foi a partir daí que começou a enfermaria. E ele ficou muito conhecido depois daquele acidente do Gran Circo americano, né, que teve em Niterói. Eu acho que teve mais de 500 crianças que morreram queimadas, cara. Nesse circo foi um acidente criminoso, inclusive. E pelo fato dele ter essa estrutura de atendimento de queimados, ele pôde absorver grande parte daquela demanda da época e ele ficou, assim, mundialmente conhecido mesmo. E o tratamento que ele instituiu, a forma com que ele fez, queimados. Elevou o nome dele, com certeza. E o nome da cirurgia plástica brasileira, com certeza. Saudoso. Ele é um grande representante da cirurgia plástica mundial, né, aqui do Brasil. E durante a graduação você participava dessa enfermaria? Não, durante a graduação a gente não tinha a oportunidade de entrar nas cirurgias, até mesmo porque a gente não era formado ainda. Mas a gente conhecia, passava visita, via os pacientes internados, então era muito bacana. Era uma enfermaria muito grande, 16 leitos. Na época era uma totalidade de 1.400 pacientes por ano, então era muito bonito o serviço deles. Legal. Doutora Marcela, o que te levou a escolher a cirurgia plástica? Na verdade, o meu caminho foi mais tortuoso. Tô curioso. Eu entrei na faculdade achando que eu ia ser psiquiatra. Aí eu comecei a perceber que eu queria ser um pouco mais prática e queria resolver os problemas com um pouco mais de objetividade, que a gente não consegue resolver tanto assim, com tanta objetividade na psiquiatria, né? E aí isso foi me arrumando para cirurgia, no geral. Foi aí que eu fiz uma cirurgia plástica que mudou a minha vida. Então, eu comecei a perceber o tanto que isso muda a vida das pessoas, que impacta positivamente. Você fez a cirurgia plástica durante a graduação? Isso. Ah, entendi. Então, eu fui olhando um pouco melhor para essa área, percebendo que eu me identificava muito e, no final das contas, escolhi por cirurgia plástica pelo impacto pessoal que a cirurgia fez em mim. E a curiosidade agora, falar qual cirurgia plástica a doutora Marcela fez, né, durante a graduação. Será que eu falo? Vai ficar todo mundo curioso. Vai falar ou deixa pro final? Né? Vamos deixar pro final. Né? Deixa o suspense. Muito bem. Eu escolhi cirurgia plástica. Primeiro, eu sempre quis cuidar, servir, eu gostava da medicina. E escolhi cirurgia plástica pelo fato... Na verdade, eu escolhi cirurgia geral primeiro. Né? Eu ainda quando estava na cirurgia geral, não sabia o que eu queria fazer.
mas eu gostava de cirurgia, né? Porque a cirurgia é algo que você usa as mãos e você resolve. Então eu gosto dessa coisa de resolver e ver como que tá, né? Diferentemente igual, um pouco parecido com a doutora Marcela, a parte da psiquiatria ou da clínica, né? Então envolve um pouco mais de prescrição, escrever muito, ver o que vai resolver na frente, voltar, dar retorno, enfim, eu gostava mais de ser ativo mesmo, cirurgicamente. Então, durante a cirurgia, a geral, eu gostei também da cirurgia plástica, mas por esse motivo, porque a cirurgia plástica ela é eminentemente cirúrgica, né? Ela é uma especialidade que ninguém vai te procurar que não seja para operar. Todos vão te procurar para fazer algum procedimento cirúrgico, né? Enfim, então, eu gosto muito disso, né? Gosto do que a gente transforma na vida das pessoas e foi mais por causa dessa questão de ser mais proativo e querer resolver as coisas com as mãos, né? Isso é uma das coisas que eu adoro em cirurgia, isso. E o resultado é arte, visível, né? É arte, aquele negócio que você tá de Exatamente, pensar, como que você vai arte, deixar. É muito legal, é muito gostoso. Assim, o paciente, quando ele chega para você, ele te apresenta um problema, né? Quando você é cirurgião, é isso. Então, você chama o paciente e fala, deita aqui que eu resolvo. Né? Um paciente, quando ele tem um problema clínico, ele te traz um problema, você dá para ele uma sugestão do que ele tem que fazer e espera que ele faça. Da cirurgia, não. Você vai lá, pega e faz. Bom, eu queria saber também como que vocês escolheram o MCP, né? Ou foram escolhidos, e qual a grande vantagem de fazer parte de um corpo clínico igual ao MCP? Muito bem. Eu estou no IMCP, na verdade, desde a criação do IMCP. Né? Eu comecei, quando eu estava no final da minha residência... Até antes um pouco, né? Exatamente. Né? No final da minha residência, eu comecei a te ajudar em algumas cirurgias. E aí, quando surgiu essa ideia de incorporar mais cirurgiões, eu já estava imerso lá antes de existir o IMCP, eu já estava imerso ali dentro. Né? E estar dentro do IMCP, para mim, é uma vantagem enorme, porque eu acho que a gente tem acesso a tecnologias, acesso a uma estrutura, né, que a gente pode oferecer para o nosso paciente de pós-operatório e tudo, que eu acredito em nenhum lugar aqui de Belo Horizonte tem a estrutura que a gente tem de atendimento humanizado, de pós-operatório, né, e tá ali dentro, isso é fantástico. Tá dentro de uma equipe, a gente compartilha ideia, a gente compartilha técnicas, isso é fantástico. Acho que a gente cresce muito junto, né, quando todo mundo tá com essa mesma visão. Juntos somos mais fortes, né? A gente vai mais longe. Sem sombra de dúvida. Junto, com certeza, a gente vai mais longe. O IMCP, ele me escolheu antes de eu escolher o IMCP. Então, eu tive o convite, principalmente pela doutora Marcela, a princípio, me falou da equipe, como que era. Enfim, o doutor Leandro me fez o convite e, por coincidência, conheci o doutor Ricardo, que também já estava dentro da equipe. Então, eu cheguei para uma equipe já formada, com valores muito próximos dos meus. Então, eu aceitei o convite e abracei a ideia. Trabalhar em equipe é muito bom. A minha residência foi uma residência onde eu trabalhei em equipe. E quando eu cheguei aqui e vi essa equipe toda formada, com pessoas com mesmos valores, isso aqui agregou muito ao meu conhecimento, ao que eu trouxe, e me agregou mais, me trouxe mais valores ainda. E assim, é muito bom estar nessa equipe, uma equipe muito coesa, onde a gente compartilha das mesmas ideias. Então, assim, foi muito proveitoso estar aqui com o IMCP. Bom, o IMCP me convidou. E eu acho que isso aí é muito Deus na minha vida. Assim como eu escolhi cirurgia plástica muito pelo acaso de acontecer, de eu fazer cirurgia plástica e mudar de opinião, o IMCP também estava no meio da residência muito perdida por conta da pandemia, muito pouca cirurgia. Eu não conseguia ver a prática da cirurgia plástica no dia a dia por conta da paralisação da pandemia. E aí eu fui convidada para poder conhecer a estrutura de vocês, o trabalho de vocês, e eu me encantei com as pessoas, primeiramente, porque vocês tinham valores alinhados muito parecidos com o meu, e era uma coisa que eu sentia falta durante a minha trajetória dentro da cirurgia plástica, esse cuidado que vocês têm desde o início até o final com os nossos pacientes, que agora eu também tenho, mas eu precisava precisava conhecer de alguma forma, e eu conheci através de vocês. E por meio de protocolos também, né? A gente protocolar todo esse cuidado dentro do consultório, dentro do bloco cirúrgico. E aí eu me encantei. E depois eu me senti muito honrada de ser convidada para continuar com vocês. Isso aí para mim foi uma honra. E hoje em dia eu me sinto muito feliz de estar no lugar que eu tô. Maravilha. Ótimo. Pessoal, tem alguma técnica, dentro de todas as cirurgias plásticas que a gente faça, alguma técnica específica, alguma parte, né, das cirurgias, algum tipo de cirurgia, na verdade, que vocês gostam mais de realizar? E por quê?
O Ricardo, eu acho que a mama eu já falei, já tem um histórico aí. Cirurgia de mama, pra mim, eu sou apaixonado com cirurgia de mama. Procuro, né, tá sempre me atualizando, técnicas e tudo. E, não sei, simplesmente eu gosto muito, né? Não, a gente realiza, claro, outras cirurgias. Gosto muito de lipoaspiração, cirurgia de contorno corporal como um todo, abdominoplastia. Mas cirurgia de mama é a cirurgia que realmente me encanta. A mama é muito desafiadora, né? Porque cada mama é diferente. Exatamente. E até a mesma paciente tem uma mama diferente da outra. Exatamente, né? E o grande problema não é... Eu sempre falo, são duas cirurgias, né? Existe a mama esquerda e a mama direita. Né? A gente brinca, fazer uma mama é fácil, difícil é fazer a outra e deixar ela igual. Exato. O grande desafio nosso na cirurgia de mama é deixar uma mama igual a outra. Exatamente. Né? É verdade. E você, doutor Kleber? Bom, eu gosto muito de contorno corporal. Então, cirurgias de contorno corporal tudo me chamam. Mas a lipoescultura é uma cirurgia que eu gosto muito. Trabalhar com lipoescultura, o ato de esculpir o corpo, entregar resultado, eu acho muito legal. Então, a lipoescultura me chama muito. Mas, como o Dr. Ricardo falou, a cirurgia das mamas é uma cirurgia muito desafiadora, eu gosto muito de realizar. E aí, cirurgias do contorno corporal como um todo, mas eu destacaria a lipoescultura. É um artista, né? Sempre. É isso aí. Eu gosto muito de contorno corporal também. Acho que nossa equipe é muito alinhada nisso daí, né? Mas eu comecei a perceber uma demanda das pacientes de me procurarem para poder fazer uma cirurgia íntima. Que muitas vezes elas não têm essa liberdade até de falar que elas têm alguma queixa para o próprio cirurgião plástico que vai operar as outras partes do corpo, né? Então, essa demanda começou a chegar muito do Dr. Leandro, chegava para ele e falava, eu quero fazer uma cirurgia íntima, ou nem falava, mas quando ele dizia que tinha uma mulher na equipe que fazia cirurgia íntima, eles começaram a me procurar, e aí eu comecei a me interessar, a me especializar, e hoje em dia eu adoro conversar sobre isso, eu acho muito importante mulher conversar sobre sexualidade e conseguir resoluções para os seus problemas, né? Resoluções cirúrgicas quando são necessárias. Esse final de semana agora eu vou para São Paulo para poder me atualizar um pouquinho mais. Então, assim, sempre me atualizando nessa área de cirurgia íntima. E hoje em dia a gente até compartilha pacientes. Né? Recentemente a gente fez uma cirurgia, eu fiz uma cirurgia de face no paciente e essa paciente, no mesmo ato cirúrgico, fez a cirurgia de linfoplastia. Isso, e isso é muito interessante Você foi também. a cirurgiã dela, exatamente. E é interessante que, às vezes, não é uma demanda que vinha muito, agora está vindo mais frequentemente, porque as pessoas estão quebrando o tabu, estão conhecendo mais sobre o procedimento, e é importante a gente estar sempre alinhado a novas tecnologias, técnicas cirúrgicas, né? E a região íntima é uma região complexa, a gente acha que é uma região fácil, simples, não é. Tem as suas dificuldades, tem as suas complicações, e quanto mais a gente especializa, e eu acho muito legal isso que a doutora Marcela faz, ela está se especializando nisso, faz cursos, né? Está aprimorando tecnicamente. E eu até falo que as pacientes que me procuram com cirurgia íntima, eu passo tudo para a doutora Marcela, porque ela está mais atualizada, né? Então a gente vai acabando se especializando um pouco mais em algumas áreas, a gente gosta muito de mama e contorno corporal, mas as cirurgias mesmo, a gente tem cirurgião de nariz, o Dr. Ricardo faz cirurgia de face brilhantemente, mas cirurgia também de linfoplastia não é uma cirurgia, né? Não só linfoplastia, cirurgia íntima de uma forma geral, não é uma cirurgia que a gente tem que menosprezar, porque é uma cirurgia que está se aperfeiçoando cada vez mais. E cada vez mais mulheres estão entendendo a necessidade e a importância mesmo que essa cirurgia traz na autoestima delas. Né? E não só o tratamento cirúrgico, né? O tratamento clínico também. O clínico, com certeza. Me procuram por outros motivos clínicos que às vezes não precisa de cirurgia para fazer um laser, um ultrassom microfocado, um peeling, né? Então, esse arsenal todo de tratamento da região íntima. Muito bem. Bom, eu queria saber de vocês qual que é a importância, né, da empatia, né, e a confiança, né, do paciente com um cirurgião e como que a gente pode trabalhar isso para aumentar esse vínculo, essa empatia com o paciente. Muito bem. Acho que esse vínculo com o paciente, né, na cirurgia plástica, na verdade na medicina como um todo, é fundamental. Né? É uma relação de confiança. Exato. O paciente, quando ele te procura, ele está se colocando ali, colocando o corpo dele à disposição para você trabalhar o corpo dele. Ou seja, você quer uma confiança maior do que essa? Né? Então, o paciente ele tem que confiar muito no cirurgião e o papel do cirurgião é exatamente esse, é de
de ganhar a confiança do paciente, né? Eu acredito que a melhor forma de fazer isso é falando sempre a verdade. Eu acho que o paciente ele tem que estar muito bem esclarecido de tudo, como as coisas vão ser feitas, né? Então, por exemplo, se a gente me pergunta assim, mas vou fazer cirurgia, eu vou sentir dor no pós-operatório? Eu não vou mentir, eu vou falar assim, você vai sentir um pouco de dor. Para isso a gente tem tratamento, a gente vai te passar vários medicamentos para dor. Mas tudo que o paciente ele me pergunta, eu procuro responder da forma mais honesta e sincera possível. Porque dessa forma... É a questão da honestidade e transparência, né? Que a gente bate muito lá no MCP. Exatamente. Então, essas duas coisas são fundamentais, eu acho, para você construir uma relação médico-paciente saudável e que o paciente ele sinta que ele possa confiar em você. Entendeu? Então, por exemplo, um paciente, se acontece alguma complicação, por exemplo, o paciente ele foi avisado. E, por exemplo, aconteceu, teve uma pequena deiscência, alguma coisa. Poxa, ele estava sabendo que aquilo poderia acontecer. O doutor me avisou. Então, aconteceu, eu continuo confiando nele porque eu sei que ele vai ser capaz de resolver aquilo. Entendeu? Se você esconde as coisas do paciente, e se acontece algum imprevisto, alguma complicação, eu acho que o paciente, você tem uma chance maior de quebrar essa confiança. Né? Com certeza. Eu acredito que seja isso. Bom, a relação médico-paciente, ela começa muito ali na empatia. Muitos pacientes, os médicos anteriormente eram colocados quase que num pedestal. O médico lá em cima, o paciente lá embaixo. E hoje em dia tem quebrado muito isso. Os pacientes, quando eles nos procuram até mesmo pela empatia. Eles já te conhecem pela rede social. Talvez pela simplicidade, né? Na forma de falar. Na forma de falar. E isso traz o paciente. E é claro que depois que ele te conhece pessoalmente, vai gerando a confiança. Então, a empatia, a confiança, ela vai sendo gerada durante a consulta, mas o paciente às vezes já te procura porque ele já simpatizou com você. E é muito comum a gente também falar, por exemplo, desculpa te interromper, nas redes sociais, a gente que estuda, né, estuda longos anos aí dentro da graduação, da cirurgia geral, cirurgia plástica, às vezes a gente fala tanto assim nas redes sociais e usa muito termo técnico, né, e a gente tem que sempre preocupar com isso porque as pessoas têm que ser, a gente tem que ser entendido. Né? Então, se usar uma linguagem mais simples pode também aumentar essa empatia, porque você gosta de uma coisa que você entende. Você não vai gostar de uma coisa que você não está entendendo. Né? Sim, usar palavras simples, usar a simplicidade mesmo. E assim, a empatia, a gente deve trabalhar cada vez mais a empatia na gente. Mas a empatia também está na nossa essência, na nossa criação. Então, a gente nasce com a empatia. E é isso que eu tento levar sempre para meus pacientes. Levar a verdade, passar a confiança e a empatia vai surgindo ali, vai construindo. Achei muito interessante o que você falou, Kleber, porque... É um fofo. É um fofo. A gente realmente, mesmo quando a gente era estudante, né? A gente viu os nossos professores ali em cima, naquele pedestal. E eu sinto que nós, como equipe, nós somos um pouco diferentes disso, porque a gente não quer ficar ali como o rei... a pessoa para... Não consigo explicar. A gente não quer mais esse papel, né? A gente quer ficar do lado máxima, do nosso paciente. Exatamente. Eu falo, você escuta, né? Isso é errado. E eu acho que os nossos pacientes percebem isso, tanto que eles interagem com a gente nas redes sociais, perguntando de igual para igual, não tem vergonha de perguntar. Quando eles chegam no consultório, já conhecendo a gente da rede social, eles já têm essa empatia com a gente também. E eu, como mulher, é um pouco mais... deve ser um pouco mais fácil, porque quando elas chegam para mim falando assim, porque eu tive um filho há 2 anos, e eu me identifico totalmente, sabe? O corpo muda, então a gente se coloca no lugar de cada um ali que passa, principalmente das mulheres, né, que passam por mim. E eu sinto que outra coisa que é importante para a gente gerar essa confiança dos nossos pacientes é que a gente não faça nada que a gente não faria na gente. Exato. Então, assim, é uma coisa que eu sempre penso quando eu estou conversando com os meus pacientes. Eu faria isso em mim? Eu me arriscaria tanto assim? Ou em alguém da família, né? Próximo. Exatamente. Então, acho que se a gente tem isso na nossa consciência, o tempo todo na nossa conversa, no contato com o paciente, a gente sempre vai estar no caminho certo. Cara, eu acho legal que eu costumo dizer que 90% da minha consulta não é sobre cirurgia plástica.
é sobre a pessoa que está ali, né? Então eu escuto muito mais do que falo. Eu quero saber realmente o que leva ela a me procurar. Isso é fundamental. O que Você que tem tá, que entender quais são seus valores, quais são seus propósitos, quais são suas expectativas. Não é só fazer uma cirurgia na mama, por exemplo, bem executada, mas para saber o que ela precisa. Olha, ela quer ir para a praia e usar um biquíni. Ela quer ter um relacionamento melhor com o marido, ela quer se sentir bem, valorizada em determinada situação. Então, você precisa ter tempo para escutar essa pessoa, para depois você fazer um exame físico e analisar o que você vai fazer. E aí a gente Porque fala muita coisa cada muda. vez menos, né? E a gente fala cada vez menos, né? Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? É isso. Então, assim, a gente tem que escutar mais, e quando a gente escuta e a gente é simples nas palavras, a gente gera um engajamento e gera uma empatia. Tá tudo linkado, né? E faz todo sentido para mim. Antes eu falava muito de cirurgia plástica, da técnica que vai ser utilizada, mas a paciente muitas vezes não entende isso. Ela não tem a formação que a gente tem. Ela tá ali porque confia na gente. Então a gente tem que escutar e confiar, né? E passar a nossa melhor impressão do caso. O que a gente vai fazer e pronto, né? Penso muito nisso. Bom, vamos lá. Agora tem as pacientes também com expectativas irreais, né? Medos. Como que a gente lida com os medos e as expectativas que não são possíveis dentro da cirurgia plástica? Como é que a gente faz com esse paciente, hein? Eu acho que primeiro a gente tenta alinhar essa expectativa com ele. Isso é uma coisa muito de feeling, né? Na hora que a gente tá lá conversando, às vezes a gente percebe que, mesmo depois de extensa explicação, ele não entendeu. Ele ainda acha que eu vou fazer a mais do que eu conseguiria, que vai passar daquela expectativa que você tem, não conseguiu alinhar. Aí eu acho interessante a gente procurar uma terceira pessoa para mediar essa relação. E lá no IMCP a gente tem um serviço de psicologia que é interessante demais, porque às vezes consegue explicar com outras palavras, com outras formas, e tratar também o motivo daquela falta de alinhamento de expectativa por meio do paciente de outras formas, que não seja cirurgia plástica, diagnosticar doenças relacionadas a doenças mentais que a gente não consegue tratar com a cirurgia plástica. Porque o erro, muitas vezes, é a gente operar. A gente ignorar essa parte toda, todos esses sinais. E ela colocar toda a expectativa na cirurgia, né? Exatamente. Então a gente tem que balancear isso, preparar ela emocionalmente para realizar a cirurgia. Muitas vezes é exatamente isso. Aí a gente encaminha para o psicólogo, ela vai ver, nossa, ela teve um problema no casamento assim, seríssimo, e ela vai ter que resolver isso primeiro, porque ela está muito abalada, ela não vai conseguir nem cuidar dela no pós-operatório, para ter uma ideia, né? Então isso acontece muito. É o que você falou, assim, eu acho que na consulta você procurar entender o que é o paciente, por que ele está te procurando, é fundamental, exatamente para você identificar isso, né? O que é o paciente ideal? É uma paciente que ela é feliz com a vida dela e ela está ali insatisfeita ali com a mama, está insatisfeita com o abdômen e acha que se ela fizer a cirurgia vai melhorar a autoestima e tudo, mas ela não coloca todas as expectativas da vida dela em cima daquilo. Depois que eu fizer minha cirurgia, minha vida vai mudar. É interessante esse pensamento é errado. Tem mulher que ela não olha para a mama antes da cirurgia. Não olha. Aí a gente fotografa, faz o pré-operatório, tudo jeitinho, pós-operatório, ela pega uma régua e vai medindo para ver se tá certinho, bem simétrica e tudo. Mas aqui, esse lado aqui tá um pouquinho diferente desse, mas a gente vai ver, olha como é que era o antes. Era completamente diferente, né? Então, assim, essas principalmente, né, que colocam tudo na questão corporal e não são trabalhadas antes, a parte emocional, podem ter algum tipo de insatisfação e alinhamento de expectativas, né? Ou desalinhamento de expectativas. E às vezes nunca vão atingir o resultado que elas esperam. Exato. Né? Existe uma classificação de uma doença psiquiátrica que se chama dismorfismo corporal. Né? A pessoa ela não se enxerga do jeito que ela é realmente. Ela vai sempre achar um defeito, ela vai sempre querer alguma coisa a mais que a cirurgia plástica não vai entregar. Às vezes o paciente fala assim, Tulliano, mas pode ter um pouquinho mais alto aqui do que a outra. Eu falo, não, mas fica tranquilo, ninguém tira foto retinha, você tira sempre assim, ó, meio de lado. Então ninguém vai ver, não, fica tranquilo, relaxa, tá tudo bem. Né? Vai desinchar. Né? Então você tem que levar por esse lado aí e ver que
existem pequenas assimetrias, algumas coisas podem acontecer, principalmente quando a paciente tem muita assimetria, né, mamária, como eu falo, e alinhar as expectativas é fundamental, né, Cléber? É fundamental a gente entender o que é esse dismorfismo corporal, se o paciente realmente tem, porque expectativa e realidade está numa linha muito tênue ali, está muito próximo. E às vezes o paciente vem com a expectativa muito alta, a gente tem que entender, conversar, abaixar um pouco essa expectativa, porque senão o paciente pode ficar frustrado. Na verdade, resultado. entra muito naquilo que eu falei, do falar a verdade pro paciente. Eu acho que Sim. você tem que falar a verdade, inclusive, no que ele pode esperar do resultado da cirurgia dele. Sim. Entendeu? A pessoa chega, ela te procura e tem uma expectativa lá em cima. Aí você fala, calma, não vai melhorar com certeza, mas às vezes não é desse jeito que você está esperando. Né? Isso depende muito também do formato de corpo do paciente, do formato de mama, onde que a mama nasceu no corpo. Tem gente que nasce com a mama mais baixa no tórax, nasce com a mama mais alta. Então, esse tipo de coisa você tem que explicar, você tem que passar isso para o paciente, para ele poder entender o que esperar da cirurgia dele. Eu acho que é um papel nosso passar para o paciente o que ele vai esperar da cirurgia. Me conta uma coisa, Cléber, como lidar com o medo da cirurgia plástica? Esse medo a gente tem que trabalhar com o paciente desde a primeira consulta, desde o contato inicial com o paciente ali. Porque o medo, ele faz parte, ele é importante que o paciente tenha medo. Se o paciente tem medo, ele vai procurar saber do cirurgião, vai procurar saber da equipe, do hospital onde vai ser realizada a cirurgia. Então, o medo traz segurança para o paciente também. Então, é muito importante que o paciente tenha medo. E a gente está ali para poder tirar esse medo. Falar da cirurgia, falar da técnica cirúrgica, às vezes, para o paciente quando necessário, orientar e tirar esse medo do paciente. E quando necessário, como a doutora Marcela falou, encaminhar para um serviço especializado. Lá no IMCP a gente tem a doutora Bruna, que faz a parte da psicologia com os pacientes. Então, esse medo a gente tem que identificar e tratar ele antes da cirurgia. Eu sinto que o melhor tratamento para o medo é a informação, realmente. Exatamente. E quando a gente sempre é alinhado ali, que a gente está fazendo o melhor para o paciente, a gente não tem receio também de acalmá-lo, né? E acalmá-lo com a verdade, não é acalmá-lo com medidas para acalentar, né? A gente fala de todas as nossas medidas de segurança que a gente trabalha todos os dias no ambiente cirúrgico, né? Tanto medidas anestésicas, nossos aquecedores, bota pneumática. Eu acho que da gente explicar que a gente tem todo o arsenal que está disponível para trazer mais segurança para aquela cirurgia, também é importante para tirar o medo daquele paciente. É isso aí. O medo é um fator protetor, né? O medo nos protege de fazer algumas loucuras, às vezes, né? Mas o medo em excesso também pode prejudicar da gente ir para frente, realizar um sonho, como uma cirurgia plástica. E fazer parte de uma equipe, né? Tá numa estrutura bem formada, ajuda a pessoa a ter mais confiança, né? E diminuir seus medos. Então, a gente mostra que a gente tem a equipe de anestesista próprio, a gente mostra que a gente está sempre atualizado em técnica cirúrgica, mostra os nossos valores, nossos princípios, e pensar sempre que a gente está pensando no paciente em primeiro lugar, na segurança do paciente em primeiro lugar. Então, tudo que a gente faz é alinhado com isso, né? É alinhado na segurança, depois a parte estética, obviamente, mas a segurança tem sempre que vir em primeiro lugar, né? Isso aí. Muito bem, então vamos falar um pouquinho do pós-operatório, né? Como que é feito o pós-operatório lá no MCP, quais cuidados são diferenciais do Instituto em relação às cirurgias plásticas? Bom, pós-operatório, um período conturbado para alguns pacientes, né? Mas acho que a gente consegue levar isso de uma forma bem tranquila. Igual eu falei mais cedo, né? O que esperar do pós-operatório? É comum ter um pouco de dor? Sim. Dor é comum. A gente trata a dor com medicação. Repouso, o paciente, ela precisa, né, durante as nossas orientações, antes da cirurgia, acho muito importante a gente falar com ela, por exemplo, ela precisa de um período de repouso. Então, ela não pode programar fazer uma cirurgia e programar uma viagem para daqui a 15 dias, né? Uma viagem para a praia daqui a 15 dias. Não é uma boa ideia. Uhum. Então, ela tem que se programar. E no pós-operatório ali, especificamente ali no IMCP, acredito que assim, a assistência que a gente dá, ela é fantástica. A começar de uma visita de enfermagem no pós-operatório,
né? A paciente ela recebe alta num dia do hospital, no dia seguinte, uma enfermeira da nossa equipe vai até a casa do paciente, auxilia ela. A primeira vez que ela vai tirar a malha, às vezes a primeira vez que ela vai tomar um banho, a primeira vez que ela vai estar fazendo um monte de coisa, né? Muita coisa que a gente orienta no pré-operatório, o paciente às vezes ele não grava. Não lembra. A gente fala na consulta inicial, por isso a gente tem a consulta de pré-operatório para reforçar as orientações. Ela passa por uma consulta com a enfermeira, passa as orientações de novo. Durante a alta hospitalar tem a informação de novo. Na hora que chega em casa, opa, não lembro de nada. O que eu vou fazer? Como é não que lembrei é isso de mesmo? nada Como mais. É que é isso mesmo? Por isso a importância, né? Exatamente. E nessa visita ela vai lá, ela passa todas as dicas, né? Posição de dormir, o que vai dar mais conforto para ela. Às vezes a mão tá inchada, coloca um travesseiro para elevar a mão. Então ela tem um monte de dica que ela dá nesse momento ali, que o paciente ela tá nas primeiras horas ali depois da cirurgia. Ali eu acho que naquele momento ela grava muita coisa ali, né? Bom, todas as pacientes nossas, elas têm o nosso contato, têm o contato dessas enfermeiras nossas lá do IMCP. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que o paciente precisar, e eu reforço facilidade isso de acesso, com todas elas. Falo, olha, tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa, me manda uma mensagem, manda mensagem para a equipe aqui do IMCP, que a gente vai estar sempre pronto para te responder. Eu acho que isso traz uma segurança para o paciente e, como a Marcela falou, o que combate o medo é a informação, né? Educar a paciente, né? Deixar bem informada em relação ao procedimento, o que ela vai passar, né? Então isso aí vai diminuindo o medo, exatamente isso. Exatamente. Se você sabe pelo que você vai passar, você não vai ter medo, você não vai ter uma ansiedade, né? Até ansiedade mesmo, ansiedade é o fato de você não saber o prazo. Ansiedade é isso, né? Como eu falo, a Marcela tá esperando um bebê, ela sabe que vai ter que esperar 9 meses. Ela não vai ficar com 5 meses, meu Deus, não nasceu ainda, não nasceu. Não, espera, vai ser daqui com 9 meses, né? Então, se ela sabe todo o processo, olha, a primeira semana vai ser assim, a segunda semana vai ser assim, da terceira em diante vai ser assim. Então, ela já está sabendo o que vai acontecer, então isso diminui a ansiedade, diminui o medo também no pós-operatório, né? Exatamente. E a gente sabe como que é a evolução de uma cirurgia, né? Então, acho que quando a gente fala com o paciente, ele pode acreditar na gente que vai ser dessa forma. Com certeza. E a gente tem que, acho que a gente tem que entrar também na parte das complicações de pós-operatório, que elas existem, a gente é sincero com os pacientes, e o mais importante é que a gente sabe tratar também. Então, a partir do momento que eles sabem que pode acontecer, e se acontece alguma abertura de ponta, a gente tem toda a estrutura para poder tratar, é só um tempo a mais que ela vai precisar demandar para ficar lá com a gente, em tratamento com as enfermeiras, mas vai ser resolvido também. Então, isso também é muito importante, a nossa estrutura para poder lidar com possíveis complicações de pós-operatório. Isso, com certeza. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de algumas histórias interessantes, né, que a gente tem, marcantes, de pacientes que nos procuraram ou que já operaram. Vocês têm em mente alguma coisa para compartilhar um pouquinho com os nossos ouvintes? Sempre tem muitas histórias, né? História não falta, né? Eu tenho uma história um pouco frustrante para a paciente na época, mas é para lembrar, ressaltar a importância da informação do paciente seguir o que a gente orienta. Então, a gente orienta muito com os pacientes no pré-operatório sobre data que deve ser realizados os exames, tempo que a paciente tem que mandar esses exames para a gente. Uma paciente que mora nos Estados Unidos, já estava com a cirurgia marcada, mandamos os exames para ela, ela simplesmente ignorou a possibilidade de fazer os exames lá com antecedência e resolveu fazer aqui no Brasil já quando ela... Próxima data da cirurgia, faltando 2, 3 dias para a cirurgia. E, infelizmente, essa paciente, quando ela chegou ao Brasil, fez os exames, estava com os exames alterados, não era viável a gente realizar essa cirurgia, porque era uma cirurgia eletiva, e a paciente, ela veio para o Brasil para passear e para também fazer a cirurgia. Mas, infelizmente, ela simplesmente fez só para o passeio. Tivemos que abortar a cirurgia dela a princípio. Ela voltou, se tratou, cuidou. Enfim, ela retorna depois para realizar essa cirurgia com a gente. Mas essa história é mais para chamar a atenção dos pacientes, para seguir as nossas orientações, para que não aconteça com ninguém, porque é uma história frustrante para essa paciente. Muito bem. Eu tenho uma história recente. Uma paciente que ela foi na primeira consulta com o marido, gostou muito da primeira consulta, marcou a cirurgia e eu fui acompanhando o nome dela na agenda, ela remarcou essa cirurgia algumas vezes.
eu acho que o marido ele tinha alguma resistência para ela fazer a cirurgia. Geralmente é aquele marido que chega com o braço cruzado, assim. Exatamente. Esse cara aí já esse não tá querendo. Não tá concordando. Meu foco já tá apoiando, pelo menos tá ali junto com ela. Exatamente. Né? Ele foi na primeira consulta e tudo. E aí eu vi que ela remarcou essa cirurgia algumas vezes. E aí, de repente, eu recebi a notícia de que ela havia se separado do marido. Porque o marido ele estava sendo contra a cirurgia, ele não queria que ela operasse. E quem pagou a cirurgia foi o marido. E já tinha pago? Já tinha pago. E aí, a paciente entrou em contato com o IMCP e falou, olha, eu separei do meu marido, ele vai ligar aí, vai pedir o dinheiro de volta, vocês não devolvam o dinheiro, eu quero operar. E aí, no final das contas, ela adiantou a cirurgia dela estava para daqui, acho que umas 3 semanas. Ela correu para operar? Ela correu, adiantou a cirurgia dela em 3 semanas e operou. Pronto, de repente revolta, né? Pois é, de agora repente que operou, agora viu que realmente valeu a valeu a pena, pena, foi um acho que investimento, não foi um custo, espero que ela né? volte, né? Se for melhor para ela. Eu tive um caso que é também um aviso para todas as nossas pacientes que a gente tem que seguir as orientações que a gente dá. A gente retira anticoncepcional ou qualquer hormônio dos pacientes no pré-operatório por conta do risco de trombose. E a gente demora um pouquinho para poder colocar depois da cirurgia também por conta desse risco. E cada um de vocês aqui já tiveram um caso de paciente que engravidou no pós-operatório imediato. Então, assim, acontece, gente. Essa paciente, ela engravidou um mês depois. Eles não respeitam o resguardo. Não. O resguardo. Foi um mês depois. E ela me mandou uma mensagem, ela achou que eu já sabia, assim... Você tá querendo me matar? Aí eu, por quê? O que aconteceu? Aí ela me contou. Assim, ela não vai, provavelmente, perder a cirurgia dela. Foi uma lipoaspiração. A mama, a gente já tinha feito uma cirurgia reduzida pensando que ela queria engravidar, então provavelmente ela vai voltar para poder fazer uma mastopexia. Mas eu não acho que era isso que ela queria nesse momento. Então a gente tem que se programar, porque acontece muito do paciente não achar que vai engravidar nessas primeiras vezes que volta à atividade sexual e acontece. Exatamente. Acontece. E eu tenho um caso interessante, falando dessa questão de relações após a cirurgia plástica, porque cada marido que acompanha uma paciente tem uma forma de falar pra gente quando vai começar a poder voltar a fazer o ato. A gente escuta cada uma. A gente escuta cada uma, engraçada demais. Teve uma que eu escutei, o paciente, o marido dela falou assim, Leandro, a cirurgia tá linda, tá maravilhosa, parece que eu tirei um carro novo. Um carro novo, zerinho. Só que eu tô sem habilitação pra dirigir. Então, assim, quando que você vai me liberar a carteira, a habilitação pra poder dirigir o carro, né? Eu entendi. Eu falei, não, espera mais um pouquinho aí, vai com calma. Daqui a pouquinho eu te libero umas voltinhas no quarteirão e tal. E aí você vai fazendo viagens mais longas. A reinauguração do parquinho. Exato. Mas assim, eu tenho uma história interessante e uma história marcante para compartilhar com vocês. A história interessante é que uma vez eu operei, o Ricardo lembra desse caso, 3 pessoas do norte de Minas, e eram 2 irmãs e uma prima, e era na época das eleições para prefeito, né? E aí, elas operaram juntas, praticamente assim, uma na sequência da outra. Ficaram aqui, são, sei lá, 12 horas de viagem, né? Então, elas ficaram aqui um bom tempo, cerca de um mês. E operaram, estavam na recuperação e tudo, uma acho que fez face, outra abdominoplastia, enfim. E aí, elas falaram assim, doutor Leandro, eu preciso adiantar o meu retorno, porque essa semana são as votações para primeiro turno, para prefeito, né, da cidade. Eu acho que era o segundo turno. Não, era o primeiro turno. Era o primeiro turno mesmo. E aí, eu preciso liberar para poder voltar para casa um pouco antes do previsto. E como estava tudo bem, tudo tranquilo, eu falei, pode ir para casa, pode voltar, né? Qualquer coisa liga, né? Vai com calma na viagem. Perfeito. Aí foi lá, votaram, porque elas tinham o mesmo candidato, então elas votaram. Esse prefeito ganhou por um voto. Um voto de diferença. Um voto de diferença. E assim, ele tem que me agradecer eternamente, né? Porque eu liberei os pacientes para poder votar nele. Então assim, e eu chequei isso no site depois, e foi realmente verídico. Elas me comentaram depois num retorno mais longo. Falei, cara, o prefeito lá que a gente votou ganhou por um voto, ainda bem que você liberou a gente, né?
Aí, ó, tá vendo? Bom, eu tenho uma história interessante. Ela é curta, mas é uma história interessante também. Como você falou anteriormente, cirurgia plástica não é custo, não é gasto, é investimento, cirurgia plástica. Essa paciente, ela já estava na sala de retorno, consulta de retorno comigo 2 meses, 3 meses, super satisfeito com o resultado, e o marido foi na consulta com ela. Então, pós-operatório correu tudo bem, a paciente com a evolução muito satisfatória e satisfeita. E o marido bateu nas minhas costas, doutor, ficou muito boa a cirurgia, mas eu deixei aqui um carro para você. Falei, tudo bem, você deixou um carro comigo, mas eu te devolvi um avião. Então, você ganhou mais do que eu. Com certeza. E os dois abriram a gargalhada e foi muito boa essa consulta. E eu tive uma história marcante também, bem recente, de uma paciente que mora nos Estados Unidos há 21 anos. E ela teve um passado muito sofrido aqui. Ela adotou 2 crianças, uma autista e uma com síndrome de Down. E levou para os Estados Unidos. Só que antes disso ela estava tentando engravidar, tentou várias inseminações artificiais, não conseguiu. E depois de ter tentado tudo, desistiu. Deus abençoou ela com um filho, ela teve uma gestação, 2 gestações inclusive, espontâneas, né, naturais. E foi morar lá, levou a família toda lá. E nesse processo todo ela cresceu muito profissionalmente, ela trabalha lá não sei se é na região federal dos Estados Unidos, não sei se na parte de policial, uma coisa assim federal. E ela estava planejando para fazer a cirurgia, ela consultou comigo em janeiro desse ano e era para operar em abril. E ela nesse período, ela teve um tumor cerebral. Ela operou o tumor, é um tumor benigno, e ela fez questão de fazer uma consulta comigo recentemente, uma nova consulta, para saber se ela teria capacidade, teria possibilidade de ainda realizar o sonho da cirurgia plástica dela, né, que é um sonho antigo. E foi muito emocionante porque eu falei que isso não ia interferir, né? Se ela tivesse liberação, como ela disse, era benigno, não tinha que fazer nenhum tratamento posterior, ela ainda estava com a cicatriz aqui, né? E ela é muito consciente, muito lúcida do que ela quer. E eu falei para ela que se depender de mim, a gente vai fazer o melhor para poder resolver e fazer a cirurgia dela da forma mais segura possível. Ela vai passar um tempo ainda, vai reagendar esse procedimento para mais para frente. Nós vamos fazer todos os exames futuramente, vai ter liberação do neurologista e nós vamos realizar esse sonho dela. E foi a primeira vez que eu pedi para orar por uma paciente. E apesar da distância, tá lá nos Estados Unidos aqui, eu orei por ela, orei pela vida dela, e foi muito marcante para mim esse momento, sabe? E para ela também. E ela falou que eu falo muito disso, dessas coisas, né? Eu falo coisas espirituais, eu sou uma pessoa muito espiritualista nas minhas redes sociais, para que eu não deixasse de ser uma pessoa assim. Isso me marcou muito, foi muito marcante essa consulta, né? E de certa forma mudou um pouquinho também a minha abordagem, meu estilo de vida. Então, eu acredito, eu tenho certeza que Deus vai abençoar, que a gente vai realmente realizar esse sonho dela aí, sim, futuramente, certo, em breve, né? Bom, por fim, quem quer realizar uma cirurgia plástica, quais são as principais dicas que vocês dariam? Bom, para mim, um paciente ideal é uma paciente que tem um estilo de vida saudável, pratica atividade física, se alimenta bem. Não adianta o paciente colocar todas as expectativas de um resultado só em cima da cirurgia. Ela também tem que fazer a parte dela. Então, primeira dica, quer fazer uma cirurgia plástica? Tenta mudar um pouco o estilo de vida. Não precisam ser grandes mudanças. As mudanças elas podem ir acontecendo aos poucos, né? Às vezes usar a própria cirurgia como um marco de mudança de estilo de vida, isso acontece, a gente vê isso acontecendo e é muito legal. Então, estilo de vida saudável, alimentação saudável, e o básico, os exames de pré-operatório, né? Fazer todos os exames de uma forma correta, com segurança, e estar bem preparada. E você, Cleber? Tanto física e psicologicamente. Dicas para quem quer realizar uma cirurgia plástica. A cirurgia plástica ela é um sonho para muita gente. Então, o primeiro passo é sair do sonho, é vir para consulta, se consultar, o primeiro passo. E a partir daí a gente vai criar metas. A partir das metas, a gente vai realizar esse sonho. E é isso. Venha que a gente vai criar as metas, o paciente vai se preparar até a data da cirurgia e com certeza a gente vai conseguir realizar esse sonho com muito carinho, com muito respeito para os pacientes. E você, doutora Marcela, como é que ela vai escolher o cirurgião? Como que ela poderia
Bom, eu sinto que para poder fazer uma cirurgia plástica tem que pesquisar, tem que ter empatia com o cirurgião, primeiramente. Depois a gente também tem que se preparar para o pós-operatório. Então, para mim é igual no parto, quando você vai ter um neném, você prepara sua casa, sua rede de apoio para te ajudar ali no pós-operatório. Eu acho importante isso também depois da cirurgia plástica. Você tem filhos, você sabe você precisa de alguém para carregá-los, então já tem alguém para poder te ajudar, alguém para poder te ajudar também a levantar, deitar nos primeiros dias. Deixe isso tudo alinhado, que isso melhora muito a ansiedade que acontece nesse pós. Se você já tem tudo alinhado dentro da sua família ou dentro da sua rede de apoio com relação ao pós-operatório. Eu acho que assim, resumidamente, a gente pode falar, quem quer fazer uma cirurgia plástica, pesquisa o cirurgião, tenha empatia, confie nas redes sociais, o que ele posta, o que ele fala, né? Se cria esse momento, consulta com mais de um, né? Às vezes consultar com 2, 3 cirurgiões para pegar uma opinião diferente, ou ver com quem você tem mais empatia também é importante. Checa no site do CRFM se tem registro na especialidade, né? Às vezes tem alguma outra paciente que passou por uma experiência com aquele médico, como foi a experiência, igual a Marcela falou, como foi o pós-operatório, tinha assistência, tinha a disponibilidade, né, no pós-operatório, se tiver algum problema, algum questionamento, né? Enfim, tudo isso, a estrutura também que é realizado o procedimento, tudo isso importa porque nós estamos trabalhando ali com a vida das pessoas, né, com sonhos, e a gente tem que colocar isso sempre em primeiro lugar, né? Sem dúvida. Bom, e assim terminamos mais um episódio do IMCP Cast, o podcast do IMCP, Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica. Agradeço a presença de vocês, o Dr. Ricardo, Dr. Kleber e a doutora Marcela, por compartilhar suas experiências, né, as suas vivências dentro da cirurgia plástica. E queria que vocês também disponibilizassem as redes sociais de vocês aqui, Instagram, claro. né? Instagram, dr.ricardomartins.plástica. Do Kleber. dr.klebervieira. E é isso aí, pessoal. O meu é DRA Marcela.Sales. Segue a gente pra gente se conhecer melhor. Segue Isso o aí. MC Plástica também nas outras redes sociais, no YouTube, TikTok, que mais, Ju? Facebook, a gente está em todas as plataformas aí, tá bom? Para você que nos assistiu até agora, muito obrigado pela presença. Te espero no próximo episódio.